pessoal, muito bom dia. Aqui quem fala é Nicolas Farto, da mesa de renda variável da Vertic Invest, falando para o nosso Morning Call de hoje, quarta-feira, dia 13 de dezembro de 2023. E bem, o mercado opera em alta nessa super quarta, em que a gente vai ter a decisão de juros lá nos Estados Unidos, decisão de juros aqui no Brasil também, além de saírem os dados de inflação ao produtor americano. Lá na Ásia, hoje o fechamento foi misto, com o Japão subindo na expectativa de que o Banco Central japonês mantenha a política de juros estimulativa, enquanto na China o fechamento foi negativo, com o mercado por lá querendo mais ações do governo para estimular a economia chinesa, que segue com ritmo mais fraco. Na Europa, o viés é de alta, com as bolsas lá repercutindo o crescimento do Reino Unido, que encolheu no mês de outubro, o que sinaliza que o país deve ter uma recessão no final desse ano. Ainda hoje, lá na Europa, também sai a produção industrial da zona do euro, que deve vir com uma queda mensal, o que pode dar mais força para o cenário de queda de juros no bloco econômico a partir do próximo ano também. Indo para os Estados Unidos, ontem lá a sessão foi positiva com os dados de inflação que saíram antes da decisão de juros de hoje. Lá ontem o Dow Jones subiu 0,48, S&P subiu 0,46 e o Nasdaq fechou com alta de 0,70%. O destaque do dia foi a inflação ao consumidor americano, que veio um pouco acima do esperado na comparação mensal, versus a expectativa de mercado que era de estabilidade, mas isso de qualquer forma mudou muito pouco a visão de que o Banco Central dos Estados Unidos deve mesmo começar a cortar juros já no primeiro trimestre do ano que vem. No período da tarde, a gente teve leilão de títulos de 30 anos do Tesouro Americano, que teve uma demanda maior do que o esperado, o que fez que as taxas de longo prazo caíssem e acabou animando o mercado, principalmente o setor de tecnologia. Na queda, o destaque ficou para as ações do setor de energia, que caíram, acompanhando a desvalorização do petróleo, que ontem chegou a cair 3,5%, depois que o Departamento de Energia dos Estados Unidos cortou a projeção de preços para a commodity. Na agenda de hoje, a gente vai ter o maior destaque da semana com a decisão de juros do Banco Central dos Estados Unidos, que deve manter a taxa estável no patamar atual de 5,25% e 5,5% ao ano. O mercado quer mesmo ver o detalhe do relatório de pontos, que deve trazer para a gente mais informações sobre a visão dos diretores quanto à trajetória das próximas decisões de juros. E fora isso, na entrevista coletiva que sai logo depois da decisão, o presidente do Fed pode também dar mais detalhes, o que pode acabar mexendo com as expectativas de quedas de juros no ano que vem. Fora isso, na agenda americana também saem os dados de inflação ao produtor, que vai ter menos peso no movimento de hoje, mas ainda é um número que complementa a visão sobre juros lá nos Estados Unidos. Vamos atualizar os índices agora. S&P Futuro sobe 0,13, Eurostock 600 sobe 0,20, FTSE de Londres sobe 0,25% agora. No Japão, o Nikkei fechou também com uma alta de 0,25% e na China, o Xangai Composite caiu 1,15%. O DXY, dólar index, está subindo um pouco, alta de 0,08%, enquanto os juros de 10 anos do mercado americano estão caindo 0,30%, cotado a 4,19 no anualizado. E o petróleo segue com uma tendência de baixa nessa manhã. O Brent está caindo agora 0,07%, cotado a 73 dólares e 20 centavos o barril. Petróleo repercutindo o nível mais fraco de atividade da zona do euro e na China, o que acaba afetando, é claro, o lado da demanda pela commodity. O minério de ferro também refletiu o sinal de queda na atividade e a falta de informações mais concretas sobre quais estímulos o governo chinês deve direcionar para o setor imobiliário. Com isso, lá em Dalian, nessa madrugada, hoje o minério caiu 1,35% e fechou aos 133 dólares e 26 centavos a tonelada. Por aqui, ontem o Ibovespa não conseguiu acompanhar o desempenho das bolsas americanas e fechou ontem em queda de 0,4%, terminou o dia nos 126.403 pontos. Dólar teve alta de 0,6% e fechou cotado aos 4,96, e a nossa curva de juros fechou com uma queda em quase todos os vencimentos, mas não foi o suficiente para impulsionar o nosso índice. O indicador de destaque por aqui ontem foi a nossa inflação de novembro, medida pelo IPCA, que veio um pouco abaixo do esperado, veio com uma alta mensal de 0,28%, enquanto a projeção era de uma alta maior de 0,30%. Essa leitura, é claro, reforça a visão de que a nossa taxa Selic deve cair hoje na decisão no final do dia. Nas ações, o destaque ficou para a queda da TOTS, que caiu 3,5%, isso depois que a Magazine Luiza anunciou o lançamento de uma plataforma de computação em nuvem que deve ter preços mais acessíveis. Mas quem acabou pesando mais no Ibovespa foram as ações do setor de petróleo, com destaque para a Petro, que pesa mais no nosso índice. Ontem a Petro caiu 0,81%, enquanto no setor a 3R Petróleo caiu 2,9% e a PetroRio caiu 1,9%. Na alta, o destaque ficou para a Soma, que ontem subiu 4%,
e a MRV, com uma alta de 2,8%, as duas acompanhando a queda na nossa curva de juros. Do lado político, o mercado continua de olho na discussão sobre as subvenções de ICMS, que é a maior aposta do governo para aumentar a arrecadação no ano que vem. O Congresso adiou a reunião que aconteceria ontem para hoje, e segundo a matéria da Reuters, o governo intensificou as negociações sobre o texto para conseguir a aprovação da matéria. Para fechar, na nossa agenda de hoje, super quarta, então a gente também vai ter decisão de juros aqui hoje no final do dia. O mercado segue acreditando que a Selic deve cair 0,5% na decisão de hoje, portanto ela deve cair de 12,25% para 11,75% na decisão que sai no final do dia. Também na agenda de hoje vai sair pesquisa mensal de serviços pelo IBGE, e lá em Brasília hoje acontece a sabatina para o indicado ao STF, o atual ministro Flávio Dino. Bem, esses são os destaques para hoje. Eu agradeço a sua companhia e te desejo um excelente dia. Um grande abraço, valeu e até amanhã.